Meu povo, se antes a gente falava da possibilidade, agora é definitivo, o Odair Hellmann é o novo técnico do Clube Atlético Paranaense. Mais cedo a gente já trouxe o retrospecto dele nas competições, a gente já trouxe um pouco da parte tática, agora eu acho que dá para se aprofundar um pouquinho na expectativa que a gente tem em relação ao nosso novo treinador. E volto a dizer, acho que de todas as opções que a gente tinha no mercado, o Atlético foi atrás de uma das melhores. Não sei se dá pra cravar que é a melhor, mas com certeza é uma das melhores. Eu acho que pelo trabalho que ele fez no Fluminense, pelo trabalho que ele fez no Internacional, pela longevidade que ele conseguiu desenvolver o trabalho no Inter, ele traz muita expectativa de finalmente o Atlético conseguir um trabalho de um treinador de médio e longo prazo, sabe? Eu acho que isso acaba sendo um balizador muito importante da relação do Odair com a torcida do Atlético, com a imprensa que envolve o Atlético. Será que finalmente o Atlético vai conseguir ter um treinador que não seja de tão curto prazo, que consiga desenvolver um trabalho, que consiga se adaptar às nuances, ao elenco? Eu acho que o Odair ele chega é, sendo um técnico que gera naturalmente essa expectativa pelo histórico que ele tem, pela necessidade do clube de ter um treinador que não fique tão pouco tempo. Acho que o Atlético ele tá saturado desse perfil de técnico que chega, dá uma resposta imediata e daqui a pouco a gente, já não conta mais com o treinador. Então acho que esse é o primeiro ponto muito importante do trabalho do Odair. O trabalho do Odair consiste também em recuperar a confiança do grupo, né? E como eu já tinha conversado com vocês, acho que é algo muito próximo do que ele teve que fazer institucionalmente com o Internacional. O Internacional na Série B não sobe como campeão, então o Odair tem um papel muito importante de retomar a confiança da instituição, leva o Inter de volta à Libertadores, bota o Inter para competir por um título de Copa do Brasil, bota o Inter para competir contra um Flamengo histórico, que é o Flamengo do Jorge Jesus, e o Flamengo só resolve o jogo na reta final ali do confronto. Então o trabalho do Odair pode ter até alguns pontos de crítica, mas trouxe o Inter novamente para um protagonismo, para um nível de competitividade alto, que eu acredito que é isso que o torcedor do Atlético espera, da gente voltar a ter aquele Atlético de 2018 a 2022, 2023, que disputa Libertadores de forma recorrente, que briga pelos títulos, que tá na parte de cima do Campeonato Brasileiro. E acho que o Odair, ele tem um pouquinho desse respaldo do torcedor, né? Eu tô sentindo que o torcedor, ele tá com alguma expectativa positiva em relação ao que o Odair ele pode entregar de verdade. O sentimento que eu tenho é que o torcedor do Atlético, ele, assim, sabe que é um treinador que já teve bons trabalhos e que tem algum peso, tem algum nome, pode administrar bem o grupo, sabe? Pode tentar arrumar defensivamente o cenário do Atlético, que é um cenário de sofrer muitos gols. Então acho que ele chega com algum respaldo por parte do torcedor, o que é muito importante. Além de ser um clube que muda constantemente de treinadores, por exemplo, se o João permanecesse como técnico do Atlético, eu teria alguma dúvida se, por exemplo, ele contaria com esse respaldo do torcedor. Então acho que a maior experiência, o histórico de bons trabalhos, eles somam a favor do técnico Odair Helma. Agora falando um pouquinho de campo e bola, alguns desafios que eu acho que o Odair vai ter. Acho que o primeiro deles, não tem muita dúvida, é ganhar jogos. Eu acho que você tem vitórias e vitórias. E nesse momento importa muito pouco como. O Atlético precisa se recuperar em questão de pontuação na Série B. O Atlético precisa se recuperar em questão de voltar ali a brigar pelo G4, voltar ali a brigar pelas primeiras posições o mais rápido possível. Perder os pontos que a gente perdeu, principalmente para Botafogo, Chapecoense, não estavam na conta e agora o Atlético tem que correr atrás de um prejuízo muito claro na segunda divisão. Então, o próximo jogo contra o Atlético, eu confesso que eu não tenho nenhuma exigência tática, podemos dizer assim. Nenhuma exigência de futebol bonito. A primeira resposta do Odair precisa ser resultadista.
A gente sabe que o grande objetivo da temporada é subir, então o meu tom de cobrança vai ser muito sobre abrir caminhos para o Atlético ser promovido, abrir caminhos para o Atlético subir, abrir caminhos para o Atlético estar nas primeiras posições da Série B, já desde o início do campeonato, para quando chegar a parte mais decisiva, a gente tá ali numa zona de conforto. O Odair, ele bate muito na tecla que ele se adapta aos jogadores que ele tem, né? Ele não é um técnico que tem a ideia de jogo dele e os jogadores têm que se adaptar. Algo, por exemplo, que a gente viu muito com o Barbieri, Filipinho tendo que se adaptar, Zapelli tendo que se adaptar, sabe? Alguns jogadores ali mudando muito o seu perfil para encaixar no modelo do treinador. E se eu pudesse dizer, o modelo que eu mais enxergo esse Atlético é um modelo até um pouco contra tudo que o Odair mostrou na carreira, né? Um modelo bem associativo. Acho que o Atlético é um time para ficar com a bola, acho que o Atlético é um time para manter o controle do jogo, acho que o Atlético é um time para se posicionar no campo do adversário, acho que o Atlético é um time para se manter no campo do adversário de uma forma constante ali, tendo a bola. Então acho que o Odair ele vai montar talvez o time mais ofensivo da carreira dele. Ou talvez o time mais protagonista da carreira dele, porque ofensividade não necessariamente tem a ver com posse de bola. Ofensividade, você pode ser um time ofensivo com uma transição muito forte. Mas eu acho que vai ser um time com bola, vai ser um time que vai tentar dominar os adversários, vai tentar ter o controle a partir da posse, vai jogar num bloco mais alto. Acho que os jogadores como Juliano, como Zapelli, como João Cruz, como o próprio Patrick, que trabalhou muito tempo com o Odair, vão ser peças importantes nesse meio campo que dita o ritmo da equipe. Tenho certeza que ele vai saber utilizar muito bem o Lucas Esquivel, sabe? Não acho que vai ser aquele time de transições tão fortes. Acho que jogadores que jogam espaço curto vão ter alguma vantagem. Velasco, Isaac. Assim, é mais ou menos como eu enxergo o Atlético. Uma desconfiança muito grande em relação à utilização da base. Nunca foi o grande forte do Odair, mas espero que ele abra esse espaço. O Atlético tem uma geração de base muito legal para o Odair utilizar. O Atlético tem uma geração de base muito proveitosa para a gente encontrar ali cenários de soluções mesmo. O Cauã Tavares foi um deles, ali pela lateral direita. O João acho que é um cara que pode ser muito melhor aproveitado. A própria situação do Sorriso, sabe? Que é um jogador que vem se destacando. O Wallace, Riquelme. Acho que se o elenco do Atlético hoje tem algumas brechas, acho que a base pode preencher algumas dessas brechas. Acho que a base pode suprir alguma dessas brechas, sabe? Então, no final das contas, é um contexto que eu gostaria que o trabalho do Odair também tivesse o foco nesse sentido, né? E acho que é mais ou menos isso, rapaziada. Agora toda a sorte pro professor Odair Hellmann. É um treinador que eu gosto, é um treinador de boas ideias. Indico pra vocês The Pitch Invaders, um podcast dos meus amigos do Futre, o Gabriel Correia, que conversou ali com o Odair. Acho que é muito esclarecedor esse podcast em relação a como o Odair pensa futebol, um cara de muito conteúdo, traz a comissão junto com ele. Então, que os ventos das vitórias comecem a soprar novamente no Clube Atlético Paranaense. Valeu, tamo junto, Araxa, é isso.